pessoal, chefe Guilherme da Prática aqui para mais um vídeo sobre frituras. E agora nós vamos fazer os nossos filés de frango empanados. Para fazer essa preparação, a gente vai utilizar hoje a farinha panko, aquela que a gente ensinou vocês anteriormente a fazer com colorau ou páprica e um pouquinho de óleo, que já está aqui preparada, e o nosso filé de frango, que vocês vão utilizar aí também com o tempero padrão da unidade, tá? Para esse tipo de preparo, a gente tem várias formas de fazer o empanamento. A gente pode fazer o empanamento clássico, que é passar na farinha de trigo no ovo e depois aqui a última camada na panko ou na farinha de rosca com o colorau. Ou a gente pode fazer direto, se o nosso tempero, a nossa marinada do frango, ela for mais úmida. Já dá para fazer direto aqui na farinha do empanamento. Então, é o que a gente vai fazer hoje. Então, eu tenho aqui os meus filés de frango já temperados e vou simplesmente passar eles na farinha panko. O importante é cobrir bem toda a superfície do frango e dar uma apertadinha para a panko incorporar bem no nosso empanado. Então, faz esse processo e coloca no acessório. Para esse preparo, a gente está utilizando a nossa assadeira de panificação, padrão GN 1/1, perfurada. E por esse motivo, a gente está utilizando lá dentro do forno uma GN coletora, uma GN lisa, para coletar o excesso de gordura que pode pingar dos produtos. A capacidade desse acessório varia de acordo com o padrão do corte do filé. Então, geralmente a gente consegue colocar aí de 8 a 12 filés de frango. E o importante sempre é a gente não sobrepor um filé ao outro, para que a gente tenha aí o acabamento perfeito em todos eles, tá? Então, sempre respeitar aqui e não fazer a sobreposição de produtos. E aí o processo é super simples. Fez o empanamento, levou para o acessório. É opcional também, se vocês preferirem, para ter um pouco mais de sabor, um pouco mais de característica de fritura, vocês untarem o acessório também com um pouquinho de óleo ou utilizar um desmoldante, tá? Não precisa muito, só o suficiente para cobrir a superfície do acessório. Feito isso, é só levar para o forno. Então, o nosso forno já está pré-aquecido, como sempre, na temperatura que a gente vai utilizar. Então, a gente vai trabalhar a 190 graus, porque é uma carga vazia de produto. Se eu for fazer uma carga cheia, eu pré-aqueço uma temperatura um pouco maior, de 200 a 210 graus. E sempre para frituras a gente respeita a capacidade do forno de colocar metade da capacidade dele com GNs com produtos. Então, no forno de 6, a gente usaria no máximo 3 acessórios como esse aqui com produtos. E é só levar para o forno. Abro a porta sempre em 2 etapas. Faço a carga. É só fechar e fazer a programação. No TSI e na linha Gourmet, a programação é a mesma que a gente está usando aqui no CMAX. 190 graus, no ar quente, por 7 minutos para essa quantidade de frango. Se eu for utilizar mais frango e um peito de frango, um corte de frango um pouco maior, esse tempo aumenta e pode chegar aí até os 20 minutos. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Pessoal, o forno já apitou, nosso filé de frango está pronto. Só abrir o forno, sempre em 2 etapas. E aqui estão os nossos filés de frango empanados, prontos para a gente servir, assim como todas as outras frituras. O ideal é a gente servir imediatamente após tirar do forno. Então, saiu daqui, vamos tirar desse acessório que está quente, passar para um outro acessório e levar para o nosso buffet o nosso filé de frango, que está bem crocante, bem sequinho por fora e extremamente suculento por dentro, tá bom? Por hoje é só. E mais tarde a gente volta com mais vídeos e mais dicas de como fazer frituras no forno combinado da Prática.